Seja bem-vindo a mais um podcast, o TiaraJuCast, o seu cast aqui do TiaraJu. Para quem não conhece um pouquinho que ambientação é essa e tudo mais, a gente vê o pessoal que está se dando bem no mercado de trabalho, o pessoal que está se dando bem na vida de empreendedor, o pessoal que está correndo atrás, o pessoal que está se mexendo e fazendo acontecer. E uma das pessoas que a gente já viu, logo vou apresentar para vocês. Mas a gente está no 15º já episódio, nem parece que foi ontem que a gente começou e a gente já está aí no corre-corre. E tem mudanças boas, né? Se for pensar nisso, tá tendo tanta procura que a gente teve que aumentar. Antes a gente estava fazendo somente na segunda-feira, agora o podcast vai ser sempre na segunda e na quinta-feira, sempre às 19 horas, tá? Então você que não seguiu ainda, que não sabe, segue aí, dá uma fidelizada, dá uma curtida que ajuda bastante o canal, nosso canal que está crescendo. E até a gente fechou aqui com os nossos parceiros que o quê? Se a gente atingir 100 inscritos, a gente vai dar um prêmio para o time inteiro. E aí o pessoal gostou bastante do prêmio, vamos ver se a gente bate essa meta então de 100 inscritos, tá bom? Então seja bem-vindo, doutora Patrícia, eu posso chamar doutora ou pode ser Patrícia? Patrícia. Patrícia, seja bem-vinda ao TiaraJuCast. É uma honra, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo sucesso, mas é uma honra participar aqui com você e ter uma tarde gostosa aqui, conversar sobre o que eu mais gosto de fazer, que é meu trabalho, a advocacia criminal, que é a minha especialidade, mas no meu escritório tem os outros ramos do direito também. Então, muito obrigada pelo convite, eu me sinto honrada de estar aqui participando hoje contigo. Que legal. A Patrícia a gente já se conhece há alguns anos, né? Isso, alguns anos, e a gente vê muito, Patrícia, a gente vê muito essa garra que tu tem, que é muito nítido isso, sabe? Essa fome de assim, pô, cara, eu vou conseguir resolver a vida dele, né? Por mais, né, tu tá atuando na área criminal, mas a ideia, pô, que tu vai lutar pelos direitos, aparece muito isso, e tá escrito isso, Patrícia, em você, e aparece isso nas suas fotos, no seu jeito de se comunicar, é impressionante, aparece isso é muito bom, com certeza tu tira isso para ti como um benefício e não como um malefício. Me conta um pouquinho, então, Patrícia, o porquê de tantas áreas que tu que tu podia estar trabalhando e por que criminal? Então, eu comecei, desde o primeiro dia da faculdade de Direito, eu gostei muito mesmo. E claro, todo mundo se apaixona pela área criminal, principalmente na faculdade. Mas a gente ainda brinca que se apaixona pelo criminal, mas acaba casando com o civil. Mas comigo foi diferente. Eu fiz a faculdade e fui estagiar no Ministério Público. Então, o Ministério Público é o órgão de acusação e ele mexe muito com o crime, com o criminal. E eu passei a minha faculdade inteira estagiando no Ministério Público de Balneário Camboriú. Após eu terminar o estágio, eu fui contratada como assistente de promotoria de justiça, que continuei no Ministério Público e trabalhando na área criminal também. Quando eu passei na prova da ordem e eu comecei a fazer concurso, e um dos concursos que eu passei foi Polícia Civil, perita papiloscopista no Paraná. Então eu fiquei como policial durante 4 anos, área criminal. Não me adaptei na instituição, ainda eu brinco que fui na contramão, enquanto todo mundo quer um concurso, quer uma estabilidade. Eu, após 4 anos, né, já tinha passado o estágio probatório, eu resolvi pedir a minha exoneração. Pedi minha exoneração e fui fazer um mestrado em psicologia forense. Nesse mestrado, eu vi muito o outro lado, porque até então eu prendia, né, o acusado, eu trabalhei no Ministério Público, então eu acusava, e no mestrado eu pude ver o outro lado, né, o que cometeu o crime, o autor do crime. E é muito interessante, porque você vai a fundo na psicologia forense.
Você vê realmente o que aconteceu, o que pode acontecer. Às vezes o meio influencia muito, né, a pessoa se tornar, né, um delinquente, ou até o próprio ambiente familiar. Então você vê aquele outro lado. E vendo isso, e já tinha pedido a exoneração, então eu falei, por que não a advocacia criminal? Então foi aonde eu optei por entrar na advocacia criminal, que me interessou bastante após o mestrado, e comecei tudo de novo, comecei do zero. Eu abri um escritório com uma colega, ela era civilista, e eu a criminalista, e deu muito certo. Muito certo. E eu me apaixonei. Então, assim, eu tenho outras especialidades também, que eu faço o extrajudicial, inventário, divórcio. O meu escritório também faz essa outra parte, mas a minha especialidade com mestrado é no direito criminal. E é uma das coisas que eu sou apaixonada. Em todas as áreas que eu faço, em todos os processos que eu pego. E um diferencial que eu sempre falo é que não importa o crime. É desde o mais banal, um furto, até o mais, né, que é o contra a vida, que é o homicídio. A atenção, o cuidado, a técnica que a gente usa para fazer a defesa jurídica, que tem que ficar bem claro que é uma defesa técnica jurídica baseada na lei, é a mesma, desde de um delito simples quanto um grave. A gente usa a mesma técnica, o mesmo desempenho, a mesma vontade para que a pena ou a absolvição, uma condenação ou a absolvição seja justa, seja feita de uma maneira justa. Show. Uhum. E se for pensar nisso, né, a questão de justiça, e todo mundo tem direito, né, tem direito à defesa, né, até que você fala, né, toda aquela história, toda aquela né, história. isso, e a gente consegue estar entendendo, por mais que a gente está falando, mas o cara fez e Fez, mas tá pela justiça, Sim. ele tem direito à defesa. A defesa que a gente diz é a defesa técnica mesmo, a defesa que ele tem na lei. Eu não pactuo com o que ele faz. Não sou a favor do que ele faz. Eu estudei uma parte do direito que eu gostei e que eu me dei melhor. Então eu vou defender ele baseado na lei. Né? Como tem, eu sempre cito esse exemplo, né? Na medicina, eu gostei da cardiologia, eu gostei da pediatria, eu gostei, né? É uma opção do médico, como a gente tem no direito também, é uma opção. Eu gosto de tributário, eu gosto de previdenciário, eu gosto do criminal. Então é uma opção que a gente tem, que a gente escolhe, que a gente tem mais afinidade, né, com a matéria, e a gente escolhe para poder trabalhar nisso. Então a defesa é baseada na lei. Tem sempre aquela pergunta, mas se acontecesse com um parente teu? Eu não vou defender, mas vai ter outro profissional que vai defender. Né? Essa pergunta é a clássica. Né? Mas se acontecesse com o filho? Porque não é filho teu. Não, mas eu não vou defender, mas vai ter outro profissional, mesmo que não tenha um profissional contratado, o Estado é obrigado a oferecer um defensor para aquela pessoa. E aí, pensando no meio de tudo isso, falar do teu atendimento humanizado, como quando o pessoal liga, como que funciona esse atendimento seu humanizado? Eu brinco que eu tenho muita empatia, e até demais. Então, assim, geralmente quando acontece e já a pessoa é um flagrante, quem liga é a família, eu tenho todo um cuidado para conversar, porque do outro lado tem uma mãe, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Então, assim, eu converso, eu explico o que está acontecendo, eu explico o que pode acontecer. Então, eu sento, eu acalmo. Isso é uma coisa minha, da minha personalidade. Eu sou assim. Eu acalmo, eu converso. Então, tem mães que conversam comigo até hoje, me agradecem, porque eu tento acalmar. Às vezes, quem está fora está mais nervoso do que quem tá dentro. Então, eu tento passar isso. E para o cliente, eu sou muito honesta.
Eu penso que todo o advogado, né, tem que uma coisa muito importante, você ser muito honesta, muito verdadeira com o cliente. Ó, aconteceu isso, você fez isso e a gente vai buscar isso, a gente vai por esse caminho, né? E assim, por isso que a gente, muitas vezes a gente fala assim, a gente até fala, não fala nada, espera eu chegar, para a gente ver o que realmente aconteceu. Né? Porque às vezes no nervosismo, né? Então, por isso que a gente fala, espera, quando o advogado chegar, daí a gente conversa, daí vamos ver se você vai falar alguma coisa, se você vai se manter em silêncio, porque às vezes no calor da emoção, as pessoas não raciocinam, ficam nervosas, então por isso que a gente pede, sempre para esperar chegar o advogado. E esse é uma baita de uma dica. Já aconteceu, já vi assim comigo. Acidente de carro e moto, e até eu tava de moto também, passou depois de mim, bateu. E aí a mulher ficou toda transtornada, e daí tiraram ele, né? Daí o pessoal começou a gritar com ela, disse assim, você falou que tu bateu nele, e ela tava errada ali. Aí ela avançou, era para ela parar, ela pegou e avançou e a rua tava escura também, mas tudo bem. Daí o pessoal começou a se exaltar com ela ficou assustada e apareceu muito isso, né? Regalou o olho desse tamanho, e pegou o carro que iria sair dali, daí o carro foi para cima em cima da moto, e daí o carro não conseguia piorou a situação. Cara, isso, mas porque o pessoal ficou tudo em volta, cara, assim, foi um auê. E daí eu disse, calma, senhora, não, pode deixar. E daí a gente pegou, desligou o carro, daí eu peguei, só dei a rezinha, coloquei porque daí trancou todo o trânsito, eu coloquei no ladinho ali, o cara já tava bem também, sabe? Mas pelo calor da situação, sabe? E ela tremia assim, ó, cara, impressionante, assim, ó, coisas, às vezes, isso depende muito de cada pessoa para pessoa, porque às vezes, pode ser bobagemzinha para nós, cara, estamos acostumados a lidar já com eles, já completamente que nem ela, assim, ó, nem sei nem o nome dela, mas assim, completamente diferente, que ela tava assim, ó, assim, ó, quase em choque. É no calor da emoção, no calor da emoção, e ela queria o que? Sair dali, do meio daquilo lá, né? E daí se vê o outro lado, quando tu fala, assim, o outro lado me remete muito a isso. E aí eu quero já emendar nessa pergunta e tá dizendo, então, como é que tu faz essa distinção da vida profissional com a pessoal, porque não é fácil, e como é que tu lida com isso? Então, depende muito da situação concreta. Tem coisas que, é normal da profissão, chega em casa, esquece, pronto, né, vida que segue. Mas tem coisas que é impossível você esquecer. Principalmente quando a gente pega um inocente, sabe? A gente consegue saber que a pessoa não fez aquilo e ela tá passando por aquilo. Isso é mais difícil. Isso já é mais difícil, porque parece que a tua atuação tem que ser, nossa, excelente, assim, para mostrar que é verdade o que ele está fazendo. Você tem que se dedicar mais, é isso a palavra, você tem que se dedicar mais. E isso, às vezes, faz com que o emocional fique abalado, porque você sabe que não foi ele o culpado, só que vai ter que ter um tempo ali, porque exige esse tempo no processo, para você provar que ele não é o culpado. E isso já aconteceu de eu sair do presídio chorando, chegar em casa chorando, porque eu vi que era uma injustiça que estava fazendo. Eu não consegui separar. Esse caso que eu lembro, assim, eu não consegui separar. Eu não sei se era um momento também que eu estava mais, né, emocionalmente mais suscetível a isso, mas eu lembro de sair do presídio abalada, chorando, sem parar, de ver e sentir também o que a pessoa estava passando dentro das grades, assim, né? O que estava acontecendo, sabendo que ela era inocente.
Mas depois disso, isso é um fato de um caso concreto, mas depois disso a gente conseguiu provar, a pessoa foi absolvida, e até hoje ainda a gente conversa, dá risada da situação, mas foi um caso que eu não consegui separar. Mas, normalmente, é muito tranquilo. Por quê? Porque a gente sabe o que aconteceu, a pessoa sabe o que ela fez, a gente sabe também o que ela fez e a gente vai defender ela tecnicamente. Né? Então, quanto a isso, daí é tranquilo. Só em algumas ocasiões, assim, que às vezes não consegue separar, não. Sim. Eu me abalo. É, bem essa. E essa já vai entrar um pouquinho, Patrícia, já dentro dessa nossa conversa, que advogado criminalista só defende criminoso, né? Ah, e aí você já viu aqui um pouquinho que não. Mas por que o pessoal insiste tanto nisso? Então, cometeu um crime? Cometeu. Ou não. Né? Não foi um só que eu absolvi, foi vários que eu absolvi. Ou não. Então, assim, por isso da necessidade da defesa, para poder provar que não aconteceu. Há vários casos, nossa, vários casos, assim, tem casos de júri, de tentativa de homicídio, que não foi a pessoa, ou a intenção dela não era. Então, é muito importante a defesa, porque nem sempre o advogado criminalista defende o criminoso. Não, pai de família, ou filho, sem nenhum antecedentes criminais. E qualquer pessoa está suscetível a precisar de um advogado criminalista, porque a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente não vai sair roubando, a gente não vai sair traficando, a gente não vai sair, né, furtando, a gente pode escolher fazer isso ou não, só que tem coisas que às vezes a gente não escolhe, que é um acidente de trânsito, né? Então, assim, pode ocorrer um homicídio, então isso qualquer pessoa do povo está suscetível a acontecer. Sim. Então, vai precisar de um advogado criminalista. E daí? Ela é culpada ou não? Foi ela que causou o acidente ou não? Então, nem sempre um advogado criminalista defende um criminoso. Não é genérico, né, isso. E daí vim isso, sabe, Patrícia? Porque na situação daquela mulher ali, cara, foi desatenção, sabe? Sim. Foi desatenção, sabe? E por bobagem, sabe? Foi, bateu e tudo mais. Mas o cara que caiu de moto tava muito melhor perto do cara. O cara tava lá até fumando cigarro dele ali, esperando o SAMU chegar. E ela aqui. Ela tremendo, o outro tava bem. Isso, e daí a que tava acompanhando ela disse assim: ali, ó, ele tá muito melhor que você. E ela aqui. Tipo, te acalma, né? Te acalma. E ela toda em choque. Mas se coloca na situação disso, sim, né? E a intenção dela não foi causar o acidente, foi um acidente. Sim, foi um acidente. Né? É isso que às vezes a gente tem que mostrar. E se tivesse acontecido pior com ele, né? Tivesse acontecido batido a cabeça e foi a óbito, né? Isso que a gente ia ter que provar. Foi culposo ou foi doloso? Ela queria fazer isso ou não? Né? Foi um acidente. Então, tudo isso que envolve o direito criminal, o advogado criminalista. Me conta um pouquinho do que tá direto visitando as cadeias, como é que tá a questão do Brasil inteiro, não sei se tu quer falar aqui em Itajaí também, mas fica ao teu critério, a tua visão de quem tá dentro das cadeias, como tá acontecendo, se realmente socializa, né, ressocializa ou não, fica ao teu critério. Então, assim, ó, aqui no nosso estado, em Santa Catarina, é diferente. Principalmente aqui em Itajaí. É muito bem estruturada, é muito bem organizada aqui. Então, assim, falta coisas? Faltam. Mas, em comparação com o Brasil, é um dos estados que tem os melhores presídios, penitenciárias. Se não me engano, eu não sei se é Curitiba, eu não lembro qual cidade que 100% dos internos estão trabalhando. E uma coisa que a população às vezes fala assim, tem que dar trabalho para eles, eles têm que trabalhar lá dentro. Assim, todos, sem exceção, dos meus clientes querem trabalhar.
Por quê? Porque tem remissão de pena, porque eles não querem ficar ociosos lá, eles querem, né, ter uma ocupação. Então, e tem presídios penitenciários aqui em Santa Catarina que oferecem 100% dos internos estão trabalhando. Eles têm estudo também, eles têm programas de leitura, eles conseguem fazer cursos que é oferecido. Então, aqui a gente tem esse diferencial. Falta. Algumas coisas faltam, mas é meio que modelo assim, para o Brasil, o nosso sistema presidiário aqui do estado de Santa Catarina. Eu já fui em outros, eu já fui presídio em Cuiabá, Campo Grande, no estado do Paraná. Lá eu não vou tanto que nem eu vou aqui, mas dá para ver a diferença. Nossa, daqui com o restante do Brasil. Eu só não sei dimensionar o quanto que é essa diferença, mas eu sei que aqui funciona melhor. E aí, pensando então nessa, quando você considera que o acusado, quando foi indiciado, que geralmente, e a gente falou um pouquinho disso, né? Fica em silêncio, fala nada, né? Mas qual que é o principal erro dele quando for indiciado e em questão, e o que o pessoal que está assistindo mesmo, o que tu pode tá vendo isso, só um pouquinho. Ô, Ragnar, agora que eu vi lá, tá. Aí, beleza, aqui apareceu ali. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, ué, será que não tá aparecendo? Esse não tá gravando, né? Só dá um clique fora que vai aparecer, Ragnar. Aí, ó. Isso aí, ó, boa. Mas tá legal, tá bem legal. Opa, Cristian, vou ter que te chamar mais vezes, cara. Tu desenrola, sabe? Não fica colado. Gostei. Olha aí, ó, bem bom. Experiência na área. Então voltamos aí eu vou pedir o editor recorte aqui, fala um pouquinho sobre pra quando quem chega foi isso, preso, quando né? foi indiciado, e aí quando chegou na delegacia, foi preso em flagrante. Eu tenho uma brincadeira que eu até faço no meu Instagram, que cadeia não é lugar de piquenique, que fica falando. Fique em silêncio, é um direito previsto constitucionalmente, então fique em silêncio, não precisa falar nada enquanto o seu advogado não chegar, porque assim, a gente precisa saber o que aconteceu, em que circunstâncias que aconteceu, como que aconteceu, e a pessoa no calor da emoção não sabe o que está falando, ou vai falar alguma coisa que não precisa ser falado, então o conselho é fique em silêncio e chame um advogado de sua confiança. Não fique falando asneira lá na delegacia, não. Porque até os policiais apertam um pouco, com né? Certeza, isso, com mas certeza. E aí, foi você ou não foi? E assim, ó, autorizou entrar em casa. Né? Tem muito essas... que a pessoa autorizou a entrar em casa. Se não tiver mandado de prisão ou de busca e apreensão, ninguém tem o direito de entrar na sua casa. Ninguém. Então, não autoriza. No caso de flagrante delito, sim. Se está acontecendo um crime dentro da casa, a polícia pode entrar. Tá? A qualquer hora do dia ou da noite, num caso de flagrante delito. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa é abordada na rua e a polícia quer entrar na casa. Não, sem mandado de busca e apreensão, não autoriza a entrar na casa, só com mandado de busca e apreensão. Porque às vezes a polícia pegou na rua, vamos para tua casa. Ele autorizou a entrar. A casa é inviolável. Não autoriza ninguém a entrar na casa, salvo se estiver acontecendo um flagrante delito ou para prestar socorro, né? Tá pegando fogo dentro da casa, daí sim você pode entrar na casa sem autorização. Mas nesses casos não se autoriza a entrar na casa, não. Só se tiver o mandado de busca e apreensão. Aí, legal. Então, para você que tá aí, né, que não sabia, até, tipo assim, eu sabia até um tanto para tu ver como as coisas poderiam ser. Tu falando isso, tipo assim, reforça aquela cultura
né, do que, só vai entrar só com mandato, não é, o cara autorizou. Muito parecido, isso também pega um pouquinho com o celular também, principalmente, agora eu vou mostrar a minha carteira no celular. Não desbloqueia a senha, assim. Outra coisa, assim, porque às vezes a pessoa é pega em flagrante na rua, não dentro da casa. Agora, é diferente se eu tô fazendo uma festa dentro da minha casa, o som tá muito alto e estão reclamando, aí é um flagrante. Daí a polícia, né, ou aconteceu um crime dentro da casa, daí é um flagrante. Daí pode ser qualquer horário da noite, a polícia pode entrar. Agora, fora, sem mandado de prisão, daí não. Aí, show. Tá. Me conta então um caso que é bem interessante pra ti, que tu olha assim pra trás e assim, pô, cara, valeu a pena aqui, que tu sofreu, entre aspas, sofreu um monte, mas que conseguiu, tipo, salvar essa pessoa, porque, bem sinceramente, às vezes pega 20, 30 anos de cadeia, cara, foi a vida. Foi a vida. Foi a vida. E tem casos, você vê, né, tem até um programa no Fantástico, né, que tem casos que acontece, a pessoa fica anos presa injustamente, depois de muito tempo prova que não era ela, né, mas já aconteceu comigo sim, não só uma vez, várias vezes já aconteceu. E uma que aconteceu recentemente foi com um menino, ele foi confundido por um outro por causa do apelido. E assim, a gente teve que, o próprio advogado, né, eu e a família, provar que não era ele. Então, assim, foi um trabalho com a esposa, com a família inteira dela, assim, pra gente provar que não era a pessoa. Era tudo muito parecido, ele até fisicamente era parecido com a outra pessoa. Então, assim, pra gente provar foi bem trabalhoso, e era um homicídio. Então, assim, a gente teve que buscar essas provas para mostrar para o juiz que ele não era ele. Isso. Que era uma outra pessoa. E a gente conseguiu. E como é que tu saiu dessa? Tu pegou daí, tipo, não vamos falar nomes, né? Mas tu pegou que a álibi que tava comigo. Sim, álibi, mas assim, era a esposa. Então, assim, ele estava dormindo na hora. E era a esposa que estava com ele. Depois o apelido dele era de uma região do Brasil, que ele tinha um apelido. E ele não nasceu nessa região, ele nasceu numa outra região. Os outros que foram envolvidos tinha crime com a outra pessoa, que não com ele. Tinha outros crimes com outra pessoa e não com ele. Então, assim, foram vários fatores que a gente teve que juntar e provar que não era ele, mas até o final, tanto o Ministério Público quanto a polícia falava que era ele. E a gente, né, indignado, assim, correndo para todos os lados para provar que não era a pessoa. E um fato muito interessante é que quando ele foi preso, a esposa estava grávida. E a esposa, ela não conseguiu entrar no presídio para fazer a visita para ele, porque ela era menor de 18 anos, então tinha que ter acompanhamento da mãe e tal, é toda uma burocracia. E nasceu o bebezinho dele, ele estava preso, ele não conheceu o bebezinho dele, né? Ele não viu a criança nascer, nada, ele ficou 1 ano preso. No dia da audiência de instrução e julgamento, ele foi até o fórum e, como a esposa era testemunha, ela levou o bebê. Então a gente pediu autorização para o juiz e para o policial penal que estava na época para ele poder conhecer a criança. E a criança já estava grandinha, já estava de meses, ele ficou 1 ano e meio preso, né? E ele pegou a criança no colo e começou a chorar, a soluçar. Isso, sim, comoveu o juiz, a polícia, nós advogados, né? E eu sabendo, e ele sabendo, e a esposa sabendo que ele não era o autor daquele crime. Então, assim, foi um caso bem marcante mesmo. E assim, depois teve a sentença de impronúncia, que a gente fala, né, que não é pronunciado para o júri. Então, assim, ele foi solto, quando ele recebeu o alvará de soltura, foi aquela alegria, né, foi provado que
que não sim. era ele, então foi bem emocionante, assim, bem trabalhoso. Foi uma coisa que marcou bastante. Aí, mas para você então que tá com dúvida, né, qual área que vai entrar, assim, né, cara, e só histórias de criminalista, né, advogado criminalista que vai conseguir fazer isso. E tem história engraçada também. Me conta então mais uma, então. Tem história engraçada também, porque a gente trabalha muito dentro do presídio, a gente entra para atender. E assim, teve uma vez que acabou a luz e eu tava dentro do parlatório e eu tava dentro do presídio, ficou tudo escuro, eu não enxergava nem o meu cliente que eu tava atendendo e eu quase entrei em pânico, né? Pô, imagina. E assim, lá dentro, a gente acostuma com o ambiente e às vezes não pode, mas a gente acaba acostumando. E aquela bateção de grade, eu fui passando mal, fui suando, daí o cliente, calma, doutora, ele me acalmou lá de dentro, calma, já vai voltar, fica tranquila, tá tudo certo. Daí eu fui me acalmando e depois logo voltou a luz, assim. E depois eu lembro, eu dou risada, né, porque eu quase tive um treco, né. Então tem outras histórias também que a gente acaba rindo, né, depois. Mas depois que passa, né, depois que passa, a gente tem, mas na hora ali fica nessa. Depois que passa, tem as emocionantes, tem as tristes, tem as engraçadas, tem de tudo. Então, show. E aí agora já entra e vai passando muito rápido o nosso horário, Patrícia. É mesmo? Conta um pouquinho, então, que conselho que tu dá pro pessoal de chamar, precisar chamar um advogado criminalista, por mais que até tem, a gente vê bastante isso, receio. De chamar, de assim, por mais, será que vão me julgar ou coisa parecida? Conta um pouquinho disso, trazendo para a tua realidade. Sim, eu penso assim que é muito importante chamar um advogado de sua confiança, muito importante, principalmente especialista na área, né, tanto de um divórcio ou de alguma coisa que aconteceu, ou um suposto crime, e fazer uma consulta e ser orientado por uma pessoa que tenha, que seja capacitado, né, para isso, para tirar as dúvidas, não precisa ter receio, né, a gente entende um pouco de todas as áreas, mas a gente é especialista naquilo. Então, assim, não tem que ter receio, não. Tem que procurar, tem que pedir orientação mesmo, para tirar todas as dúvidas, para ir para um caminho certo, né? Ir para fazer algo, mas fazer algo bem pensado, num caminho mais direcionado. Correto, né? Isso, que nem, não fala nada, né? Espera o advogado chegar. Pode parecer bobagem e é meio clichêzão, mas ajuda muito, porque na hora, que nem eu disse, cara, aquela mulher lá que tá tremendo, cara. Perde a noção. Perde completamente fica a noção. Muito nervoso, fica muito nervoso. Então, show. Aí eu vou pedir, então, para tu olhar para a câmera número 2 e falar como é que o pessoal acha você, doutora Patrícia, né? E aí passa o teu Instagram, passa o teu endereço, como que o pessoal te acha? Então, o meu escritório físico fica na Oswaldo Reis, 3281, no edifício Riviera, sala 809. O meu Instagram é @patriciabuenoadv. E meu telefone 47991910450. E eu atendo lá no escritório físico ou também online. Pode agendar, pode chamar no WhatsApp, que a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida e fazer uma defesa com qualidade. Aí, muito bem, a doutora Patrícia aí até está elogiando ela, de assim, eu gostei muito é sério mesmo, Patrícia, gostei muito de conversar contigo. Que legal, que bom. Uma conversa leve, apar de ser advogado, criminalista, né, a gente tem um pouquinho disso, eu já te conhecia, mas eu nunca teve isso que o TiaraJuCast está me proporcionando, essa conversa leve, assuntos talvez até pesados, mas a gente consegue dar uma conversa leve, uma conversa bem tranquila. Então, encerramos por aqui o 15º episódio com a doutora Patrícia. Gostei muito, doutora Patrícia, advogada criminalista.
Foi muito bom. Lembrando que vai estar sempre na segunda e na quinta-feira, sempre às 19 horas, 2 episódios por semana. O Tiaraju Estúdio está crescendo. Quer mandar uma mensagem final, doutora Patrícia? Olha, que sempre me pergunta, né? Principalmente os advogados que estão começando, né? Os estudantes de direito, o que um advogado sempre tem que ter em mente, assim, principalmente o criminalista. O teu cliente, às vezes, quando ele está preso, ele tá lá, ele só está pensando na pena dele. Então, quando você for falar com o seu cliente, só prometa aquilo que você vai poder cumprir. Porque ele vai estar lá esperando. Então, se você falar para ele, ó, semana que vem, sexta-feira eu vou estar aqui, ele vai estar lá esperando, ansioso para falar com você. Então, eu acho que isso é um diferencial muito grande, é um conselho que eu dou para os criminalistas que estão iniciando. Seja sincero, verdadeiro e só prometa aquilo que você vai poder cumprir. Aí, mais um show de bola, gostei. Olhei até no final ela entrega mais ainda, que bom, show, foi muito bom. Tá nessa, a advogada doutora Patrícia fez acontecer aqui, gostei bastante. Foi muito bom dar a tua mão aqui, minha querida, foi muito bom estar contigo. Então tá, encerramos aí, voltamos para o próximo.